Pelo sinal da Santa Cruz, dando Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, chegamos ao fim de mais um ano civil e a Igreja nos convida, nesta noite da oitava, a rendermos graças ao nosso bom Deus. São Paulo, na primeira leitura, fala exatamente sobre esse tema, de dar graças a Deus. Quando nós praticamos um ato de caridade, por exemplo, ajudar um enfermo, uma pessoa necessitada, a grandiosidade está no fato exatamente de a pessoa precisar. Quando nós damos algo para alguém que já tem aquela coisa que é dada, não faz diferença nenhuma. É exatamente para o que não tem que aquele presente vai fazer diferença. Em outras palavras, São Paulo dizia mais ou menos isso quando disse que Deus enviou o seu Filho para nos resgatar, para vir ao nosso encontro, não porque nós tivéssemos feito algo que merecesse essa vinda gloriosa do Filho de Deus, o Verbo divino, vir ao nosso encontro e se revestir da nossa carne. Como dissemos na última missa, a penitência de Adão, a ansiedade de todos os profetas, os clamores de Nossa Senhora, a pregação ardente de São João Batista, nada disso mereceu a vinda do nosso Salvador. Ele veio gratuitamente. Não foi por alguma coisa que nós fizemos. Não havia nada no ser humano merecedor da vinda de nosso Senhor, a não ser, claro, a nossa própria miséria. E é nesse fato que reside a grandiosidade da vinda de nosso Senhor no Santo Natal. São Paulo vai dizer em outro lugar: quando nós éramos inimigos de Deus, Deus nos resgatou, nos comprou com alto preço o seu sangue. É aquilo que nosso Senhor mesmo vai dizer em outro lugar, questionando as pessoas que queriam passar por boas. O que adianta fazer o bem só aos amigos? O que adianta saudar só as pessoas queridas? O que adianta agradecer só as pessoas que nos fazem o bem? Isso os pagãos fazem. Isso até os maus fazem entre os maus. Mas quando nós éramos inimigos, estávamos sob a lei do pecado, mergulhados no pecado devido às consequências do pecado de Adão, o grande Senhor do céu e da terra veio ao nosso encontro. De modo que, não encontrando nada em nós merecedor desse ato, deu-se gratuitamente. É o que nós chamamos de graça. A graça divina é essa. A graça divina em si, a sua excelência, é isso, não é outra coisa. Quando nós falamos essas expressões, graça de Deus, graça divina, uma grande graça, é a isso que nós nos referimos. Algo que Deus nos dá, mesmo encontrando nós motivos para recebermos o contrário. Tínhamos todos os motivos para recebermos condenação, repreensão, um julgamento duro e cruel. Mas ao contrário, Ele nos deu um juiz doce, humilde e manso, nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que nosso Senhor é doce, humilde e manso. Na sua primeira vinda veio como cordeiro e aceitou as consequências dessa vida tão pacífica, de modo que essa vida foi coroada com a sua suspensão no alto da cruz. Tamanha a nossa maldade. Mas mesmo assim, tendo sido humilhado pelos homens que veio salvar, São João Evangelista vai dizer no prólogo do seu Evangelho, tendo vindo para o que era seu, mas os seus não o reconhecendo, tendo vindo para aqueles que veio salvar, mas tendo que ser repudiado por esses mesmos, a
todos aqueles que no meio dessa confusão do mundo reconheceram a nosso Senhor de algum modo, a todos esses nosso Senhor deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Isso acontece por meio do Santo Sacramento do batismo. A regeneração, a vida da graça, seja a nossa amizade com Deus, a nossa união íntima com Deus, se deu no dia do nosso batismo. No dia do nosso batismo, nós fomos marcados com um selo indelével de filho de Deus e irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe excelência maior no mundo do que essa. Nenhum outro povo, nenhuma outra religião pode dizer que o seu Deus é um Deus tão próximo como o nosso Deus. Não existe outro Deus. E dos que existem os falsos, nenhum se iguala ao nosso Deus verdadeiro, que nos criando no princípio, nos vendo, fazendo mau uso do livre-arbítrio que nos deu, veio nos resgatar. E nos resgatou do modo mais excelente, tornando-se um de nós para nos ensinarmos a sermos aquilo que Ele queria, aquilo que Ele pensou em sua mente divina. Portanto, caríssimos irmãos, nessa noite, nessa última noite desse ano civil, agradeçamos ao nosso Senhor todas as graças que Ele nos tem concedido nesse ano. Com certeza, cada um de nós pode elencar uma ou outra grande graça na sua vida particular, mas além dessas graças perceptíveis pelos senhores, quantas e quantas outras grandes, interiores, espirituais, até pequenas, cotidianas, Deus nos concedeu e nós sequer percebemos, porque é tão grande o cuidado de Deus por cada um de nós, que até aquilo que nós fazemos com êxito, ou às vezes com erros, mas que sempre há um final feliz, porque pelo menos tiramos uma boa lição da queda, ou fazemos um reerguimento maior do que foi a queda, são graças divinas. Quantas vezes ao longo desse ano nós podíamos desistir e não desistimos? A nossa consciência nos acusou de alguma falta, de alguma imperfeição ou de algum pecado, leve ou grave. Essa consciência que nos acusa é a voz divina no nosso coração, que nos acusa enquanto nós temos tempo para reparar o erro cometido. Quantas vezes ao longo desse ano nosso Senhor nos defendeu das tentações, de desastres, de acidentes, nosso Senhor nos curou, coisas que nós não percebemos, porque essas graças, como já falamos certa vez, essas graças todas normalmente nós recebemos das mãos do Divino Espírito Santo, e Ele costuma trabalhar interiormente, em silêncio e em segredo. Não chama a atenção sobre si. No final da sessão da missa, nós vamos cantar juntos o Tedel, agradecer a Deus exatamente essas graças, as que nós percebemos, tamanhas foram elas, mas também aquelas que nós sequer percebemos, passaram despercebidas no silêncio da nossa casa ou do nosso coração, mas Deus sabe muito bem quais são essas graças. Rendendo essas graças a Deus, nós pedimos também a graça da perseverança final, que é a maior graça que nós devemos pedir a Deus todos os dias, a graça de perseverar até o fim. Até o fim de quê? Da nossa vida. Não importa quando foi que nós nos convertemos, há quanto tempo nós servimos a Deus, ou as quedas pequenas, grandes, terríveis que já tivemos, o importante é que daqui para frente procuremos lutar para permanecer fiéis à amizade de nosso Senhor Jesus Cristo. Para isso é necessária a vigilância, a fuga das ocasiões perigosas para a alma, especialmente naquilo que diz respeito aos pecados contra a santa castidade, contra a santa humildade, porque são as virtudes que mais nos fazem parecidos com nosso Senhor, a castidade e a humildade. Vindo ou conservando em nós essas duas virtudes, todas as demais virtudes vêm juntas, são consequências.
tenhamos muito zelo para adquirirmos e vivermos sempre essas duas virtudes. Caído uma vez, não desistamos. A palavra final é sempre de nosso Senhor. E nosso Senhor, o que Ele quer é nos salvar. Busquemos sempre o santo sacramento da confissão para nos lavarmos e purificarmos do pecado. Busquemos sempre o santo sacramento da comunhão para nos alimentarmos nessa caminhada longa que nos deve conduzir ao paraíso. Busquemos sempre manter-nos fiéis à oração diária, especialmente a devoção a Nossa Senhora, recomendando-nos constantemente a ela, a São José, nosso patrono, e ao nosso santo anjo da guarda, que está sempre ao nosso lado, nos vigiando, mas também nos inspirando bons pensamentos, bons desejos, muitas vezes nos assustando, nos mostrando uma realidade que nós não percebíamos, como nos mostrar de repente que nós estamos diante de uma ocasião perigosa de pecado e nos fazer fugir a tempo. Ou, devemos sempre lembrar, Santo Anjo da Guarda será um dia testemunha no nosso juízo. Ele terá que dizer, diante do tribunal, o que nós fizemos de bom e aquilo que não foi tão bom. Façamos do nosso Santo Anjo da Guarda, nesse novo ano que vai se iniciar, o nosso grande amigo, para que ele nos ajude com sua divina inspiração. Que Nossa Senhora, nossa querida Mãe do Céu, nos ajude com sua maternal proteção a todos os dias vivemos em união com nosso Senhor, para que assim sejamos encontrados. Assim como hoje nos encontramos na Santa Missa, Santo Sacrifício da Missa, e vamos nos unir ultimamente com Jesus por meio da Sagrada Comunhão, assim também permaneça a nossa união com Jesus intimamente durante todo o ano que irá se iniciar. Que Deus nos ajude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.